A corrida do ouro solar de 33 gigawatts que a mídia não mostra. Enquanto o mundo financeiro e a mídia tradicional estão obcecados com a próxima startup bilionária do Vale do Silício, a maior corrida do ouro da América moderna está acontecendo em silêncio, debaixo do vasto céu do Texas. E não estou falando de petróleo. É uma revolução energética discreta, uma expansão tão gigantesca que está redesenhando o mapa do poder nos Estados Unidos, com ou sem a bênção de Washington. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre energia verde. Isso aqui não é uma história sobre ativismo ambiental ou subsídios bonitinhos do governo. É uma história sobre economia pura e simples. Uma força de mercado tão poderosa que está injetando uma quantidade recorde de energia na rede elétrica do país, mesmo enfrentando ventos políticos contrários e barreiras comerciais pesadas. Esta é a história da corrida do ouro solar de 33 gigawatts, um fenômeno que a maioria das manchetes simplesmente não está vendo. Parte 1. A explosão silenciosa de 33 gigawatts. Vamos começar com um número que deveria estar em todas as manchetes, mas não está. 33,3 gigawatts. Essa é a quantidade de nova capacidade de energia solar que os Estados Unidos planejam adicionar apenas em 2025. Para colocar isso em perspectiva, esse valor representa mais da metade de toda a nova capacidade de geração de energia que o país vai instalar no ano. Se a gente voltar para 2002, o grande boom foi do gás natural, que era quase toda a expansão. Hoje, a energia solar, junto com o armazenamento em baterias, domina completamente o jogo. Isso não é uma mudança gradual, é uma tomada de poder. E o epicentro dessa explosão não é a Califórnia, que todo mundo pensa que é o berço da energia verde. O coração pulsante dessa revolução é o Texas. Sozinho, o estado é responsável por cerca de 35% de toda essa nova capacidade solar. Pense nisso por um segundo. O estado do petróleo e do gás está liderando a maior expansão solar da história dos Estados Unidos da América. E a razão para isso é a parte mais fascinante e menos contada dessa história. Não são mandatos do governo ou políticas climáticas que estão guiando essa corrida, é o dinheiro. O Texas tem a combinação perfeita, uma população e uma indústria que não param de crescer e consumir energia, terras enormes banhadas por um sol escaldante e pouca burocracia para grandes projetos. Investidores não estão construindo fazendas solares gigantes no Texas para salvar o planeta. Eles estão fazendo isso porque é a forma mais barata e estável de gerar eletricidade em massa. É uma decisão de negócios, preto no branco. Estamos vendo o nascimento de uma indústria que não precisa mais de muletas do governo para andar. Ela está ganhando a competição por mérito próprio, num campo que sempre foi dos combustíveis fósseis. Parte 2. A economia da inevitabilidade solar. Mas o que torna a energia solar essa força imparável? A resposta está na curva de custo. Na última década, o preço dos painéis solares simplesmente despencou enquanto a eficiência deles disparou. Nós chegamos num ponto de virada. Em muitos lugares, construir uma usina solar novinha em folha é mais barato do que continuar operando uma usina a carvão ou gás que já existe. Essa vantagem econômica está atraindo uma quantidade absurda de capital privado. E não estamos falando de troco. É um setor que arriscou perder até 220 bilhões de dólares em investimentos por causa de políticas restritivas. Esse é o tamanho do prêmio. E onde vai o investimento, vão os empregos. As projeções são impressionantes. Antes de certas políticas desfavoráveis, estimava-se que o setor solar poderia criar centenas de milhares de vagas. Uma análise da Associação das Indústrias de Energia Solar, CEA, mostrou que políticas ruins colocaram em risco quase 300 mil empregos que poderiam ter sido criados. Só para comparar, o mercado solar brasileiro, que está numa trilha parecida, prevê quase 400 mil novas vagas em 2025, o que mostra o potencial gigante de geração de empregos. E não são só empregos temporários de construção, são carreiras em instalação, manutenção, engenharia, software e manufatura, uma cadeia de valor inteira que está se formando. O crescimento recorde de 2023, quando os Estados Unidos adicionaram 32 gigawatts, foi impulsionado por incentivos como o Inflation Reduction Act, que ajudou o setor a se recuperar de problemas logísticos e comerciais. A consultoria Wood Mackenzie prevê que a capacidade solar do país vai mais do que dobrar até 2028, saltando de 153 gigawatts para 375 gigawatts. Essa é a verdadeira força da corrida do ouro solar. Ela não é movida por ideologia, mas por planilhas de lucro
e oportunidades econômicas reais. É um motor de crescimento que, em um mercado livre, se torna simplesmente inevitável. Parte 3. Navegando contra os ventos políticos. O mais incrível sobre essa expansão de 33 gigawatts é que ela está acontecendo apesar dos fortes ventos contrários da política que tentaram de tudo para frear o setor. Durante a administração Trump, uma série de medidas foram criadas com o objetivo claro de botar um pé no freio da transição energética. Uma das principais foi acabar mais rápido com os créditos fiscais federais de 30% para projetos de energia renovável. Isso forçou os desenvolvedores a correrem contra o tempo para iniciar obras, criando uma incerteza que atrapalhou qualquer planejamento de longo prazo. Além disso, foram impostas tarifas pesadas sobre painéis solares, aço e alumínio importados. Tudo o que você precisa para um projeto de energia renovável. A desculpa era proteger a indústria americana, mas o efeito imediato foi um aumento brutal nos custos. Entre 2017 e 2021, estima-se que essas tarifas causaram a perda de 19 bilhões de dólares em investimentos e a eliminação de 62 mil empregos no setor solar. O protecionismo, na prática, foi como puxar o freio de mão de um carro em alta velocidade. E a coisa não parou por aí. Em 2025, novas tarifas foram anunciadas sobre painéis vindos do Sudeste Asiático, com taxas que podem chegar a impressionantes 3.500% para empresas do Camboja que não cooperaram com as investigações, sob a acusação de que companhias chinesas estariam usando esses países para driblar as tarifas originais. Essas barreiras quase fizeram a Agência Internacional de Energia, AEE, cortar sua previsão de crescimento de energia renovável nos Estados Unidos em quase 50% até 2030, citando diretamente essas mudanças políticas. Em um cenário com tarifas elevadas, um estudo da McKinsey projeta que a participação de energias limpas na matriz energética dos Estados Unidos pode estagnar em 49% depois de 2035, em vez de avançar para 69% sem as barreiras. O fato de a indústria solar não só ter sobrevivido, mas estar agora liderando a expansão energética do país, é a prova final de sua resiliência e força econômica. O mercado está, em muitos casos, simplesmente ignorando os sinais de Washington e seguindo os sinais de preço. Parte 4. As consequências no mundo real. Essas batalhas políticas em Washington e as guerras comerciais não são abstratas. Elas têm consequências reais para as empresas e, principalmente, para o seu bolso. Quando os custos dos projetos solares sobem por causa de tarifas, adivinha quem paga a conta no final? Projeções indicaram que o fim dos incentivos e o aumento dos custos poderiam levar a um aumento significativo nas contas de luz das famílias americanas, potencialmente adicionando centenas de dólares por ano até 2035. Para a indústria, os custos extras poderiam chegar a 11 bilhões de dólares no mesmo período. Em um momento de inflação, encarecer a forma mais barata de nova energia parece, no mínimo, contraintuitivo. Além do impacto no bolso, essas políticas atingem em cheio os pequenos negócios. As gigantes da energia têm equipes de advogados e recursos para lidar com a burocracia e absorver os custos. Mas as pequenas empresas locais, aquelas que instalam painéis no telhado da sua casa ou do comércio do bairro, são as que mais sofrem. Elas enfrentam dificuldades financeiras que atrasam a democratização da energia solar. Programas como a Parceria Nacional de Energia Solar Comunitária, que querem levar energia solar a milhões de lares e economizar bilhões em contas de luz, dependem justamente dessas pequenas e médias empresas. Frear a expansão solar também tem um preço para a segurança energética do país. Aumentar a dependência de combustíveis fósseis que vivem subindo e descendo com o mercado global torna a rede elétrica menos segura e mais instável. A transição para uma matriz energética limpa não é só uma questão ambiental, é uma estratégia de segurança nacional e estabilidade econômica. Parte 5. O caminho a seguir. Mercado versus mandato. A corrida do ouro solar no Texas nos ensina que a transição energética chegou a um novo estágio, onde o mercado é o motor principal. Aquela velha história de que a energia renovável é frágil e dependente de subsídios já era. A realidade de 2025 é que a energia solar, em particular, é uma potência econômica por si só. Claro, a indústria ainda tem desafios, e o maior deles é a intermitência. O sol não brilha à noite,
É aqui que o armazenamento em baterias entra como a peça que faltava no quebra-cabeça. E mais uma vez, o Texas está na frente. Para 2025, o estado também lidera a expansão de baterias, com planos de adicionar 7 gigawatts de armazenamento. A combinação de energia solar barata durante o dia com baterias para a noite está criando uma solução de energia confiável e barata, 24 horas por dia. Essa parceria entre solar e baterias é o que torna a transição verdadeiramente imparável. Não é mais uma escolha entre energia limpa e uma rede elétrica confiável. A tecnologia agora nos permite ter os dois. No fim das contas, essa história não é sobre democratas contra republicanos. É sobre o passado contra o futuro. É a velha guarda de uma economia energética centralizada e fóssil contra uma nova era de energia distribuída, barata e impulsionada pela tecnologia. A expansão solar de 33 gigawatts é uma história complexa, com nuances econômicas e políticas que as manchetes não te contam. É um exemplo perfeito de como a força do mercado pode atropelar barreiras políticas. Mas e você, o que acha disso? Você acredita que só a economia já basta para impulsionar a transição energética ou o apoio do governo ainda é fundamental? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curte análises que vão além da superfície, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Conclusão. A corrida do ouro solar americana está a todo vapor. Os 33,3 gigawatts projetados para 2025 não são apenas um número num relatório. São a prova física de uma mudança tectônica na economia dos Estados Unidos. É o som de milhares de empregos sendo criados, bilhões de dólares sendo investidos e as fundações de um novo sistema de energia sendo construídas, painel por painel. A grande mídia pode até estar olhando para o outro lado, mas aqui no mundo real, a realidade é inegável. A energia solar deixou de ser uma alternativa de nicho para se tornar a força dominante na nova geração de energia. A corrida não é mais para achar petróleo, e sim para capturar a luz do sol. E essa é uma corrida que, apesar dos obstáculos, a economia já está vencendo. A questão não é mais se a energia solar vai transformar o mundo, mas quão rápido isso vai acontecer e quem vai ficar para trás por ignorar o poder econômico bruto do sol.